trazer para vocês mais uma notícia bombástica aonde o governador Caiado entregou a armação de Lula. Mas antes disso, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e o seu comentário sobre este vídeo. E vamos reagir a esse vídeo. O governo federal está enganando, ele está tapeando a população brasileira. Ele está simplesmente desenhando uma cortina de fumaça de um assunto que, se você buscar, que a insegurança não é uma novidade hoje para o povo brasileiro. Desde a eleição anterior, ela já atingia 75% de preocupação da população. Virou a prioridade da população, então, segurança. Que nunca teve antes. Antes você tinha problema de saúde, você tinha educação, você tinha emprego. É a primeira vez nos últimos anos que segurança atingiu esse patamar no Brasil. Bom, o que o atual governo fez? Ele não fez nada. Ele simplesmente pegou uma lei que já existe, tá certo? Que é uma lei do SUSP, e quer transferir essa lei numa emenda à Constituição, com qual objetivo? Criar situações vinculantes, ou seja, prerrogativa de mandar, de definir regras e normas gerais às polícias dos nossos estados. Então é mais uma manobra de tirar poder dos estados, que nós temos essa prerrogativa pela Constituição de 88. Ela é nossa. E ele quer nos tirar essa prerrogativa, como se ele fosse um exemplo de gestão. Mas olha o golpe que eles estão programando para a sociedade brasileira. Olha o golpe que o governo está dando, o governo federal. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu gastei 2 anos para querer mostrar a verdade. Qual a verdade? Eu vou retirar a prerrogativa dos estados. Mas eles estão maquiando como se isso fosse. Não, eu quero a integração das polícias, mas sob o comando dele. Não é a integração. Eu pago, nós governadores pagamos, e eles querem dizer quais são as diretrizes que devem seguir, sendo que eles não entendem nada da peculiaridade de cada estado, do crime em cada estado, em cada região. Mas avançando em cima disso, eles gastaram 2 anos para apresentar uma proposta que é nada, a não ser concentrar o poder das polícias dos estados. Mas e o combate da criminalidade? Onde é que está? Eles sabem que eles não têm braço para alcançar o crime no Brasil e que o que eles deviam propor seria uma integração das polícias nossas em cada um dos estados e abrindo a nós, tá certo, o COAF, para que nós tivéssemos acesso a essas informações dos traficantes, como de todos os criminosos, e além do mais, que o governo federal se propusesse a fazer repasses à altura aos estados. Para você ter uma ideia, Goiás eu já investi 17 bilhões de reais em 5 anos e meio. O governo federal me repassou 940 milhões. 17 bilhões aqui e o governo federal me passou 940 milhões. Ou seja, isto mostra o desinteresse real do governo. Então ele cria um factoide para amanhã chegar: olha, eu não fiz nada porque infelizmente a PEC não passou. Então você vê a fraude que ele está montando, tá certo? Mas como é que seria possível fazer essa integração das polícias? Como é que o senhor acha que isso é possível? É só ir lá em Goiás, só chegar lá, me visitar lá, você vai ver na sede da Polícia Federal. Na sede da Polícia Federal está lá a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Penal, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e a integração das nossas ações conjuntas com os batalhões operacionais em todo o estado de Goiás. Então, se isso está certo, se isso deu certo no estado, por que em Goiás é um estado que você não tem nem um palmo de terra comandado por faccionado? Ora, mas Goiás... Não, Goiás tinha 6 cidades mais violentas do Brasil, que eram as cidades do entorno de Brasília. Entre elas, a de Valparaíso, que era a mais violenta do país. E por que não é hoje mais? Porque exatamente existe um sistema de inteligência, existe a parte operacional da polícia, integrada com a Polícia Rodoviária Federal e Federal, que dá ao cidadão, não é sensação de segurança, é segurança plena. Em Goiás se tem segurança plena hoje em todo o território do estado de Goiás. Eu queria aproveitar para perguntar: o senhor pretende disputar as eleições? Já tem o aval do seu partido União Brasil? Sim, já tem um aval do partido, já por várias vezes o presidente do partido, o Antônio Rueda, já deixou claro, tá certo, que sou pré-candidato, até porque só se dará a candidatura na convenção, claro, pelo partido.
E o tema que é priorizado é exatamente o tema que a população está pedindo, pelo amor de Deus, para ver se as autoridades têm coragem de enfrentar o crime. Porque você não vai pedir que o cidadão comum enfrente o crime se as autoridades estão ajoelhadas por crime. Não é verdade? Então, quer dizer, a decepção da população é essa. E por que esse sentimento de que Goiás é hoje o estado mais bem avaliado do Brasil? É porque o cidadão anda em Goiás, nós estávamos conversando agora há pouco, nós chegamos numa situação onde um fala para o outro, olha, mas também você estava andando com o celular na rua, como se isso fosse algo errado. Ah, por isso que eles tomaram o seu celular. Ah, você estava andando de bicicleta, tomaram a sua bicicleta. Pelo contrário, você pode andar do jeito que você quiser, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia e da noite, falar no celular a hora que você quiser, e é para isso que você tem que ter segurança pública. Não é cada vez responsabilizar o cidadão dizendo, você está dando espaço para... Vem cá, meu amigo, eu pago imposto. Eu tenho que ter essa cobertura do governo, eu tenho que ter essa situação do governo me proteger. Tá certo? Não é me cercear do meu direito de cidadão. Então, eu sou pré-candidato pelo Partido União Brasil e não estou aqui trazendo uma hipótese. O cidadão quiser andar com o celular na rua, andar em qualquer lugar da praça ou sua propriedade urbana ou rural, em qualquer município do estado de Goiás, ser respeitado, vá para lá e vá ver se essa é a realidade ou não. E por isso, o desenvolvimento chegando, as empresas migrando, porque não tem que ter carro blindado, não tem que ter segurança privada, e o cidadão mais humilde hoje vai para o ponto de ônibus a qualquer hora, abre sua empresa a qualquer hora da madrugada e sai de lá com tranquilidade, ir embora para casa e criar sua família. Então, o governo federal, para você ter uma ideia, tem uma matéria publicada pela mídia que mostra o seguinte, eles mandaram as forças nacionais, né, a Força Nacional para o Rio de Janeiro. Em 45 dias, não prendeu nenhum traficante, gastou 10 milhões e 500 mil reais. Então, você não tem nenhuma eficiência, você não tem braço para atingir a criminalidade e, de repente, você quer se apoderar das prerrogativas do estado de Goiás. Ora, eu não admito isso. Quem foi eleito fui eu. Quem tem que dar segurança pública e tem que me respaldar é a União. Agora, se a União tivesse um compromisso, ontem mesmo, no encontro que nós tivemos aqui em Brasília, do BTG Pactual, tá certo? Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Paraguai e tive a oportunidade de almoçar com ele. Então, conversando com ele, dizendo exatamente do contrabando de armas. Dizendo, olha, governador, eu estou aberto. Eu fui o primeiro presidente que cancelei a importação de armas no país, de drogas. Então, o que eu espero? Uma ação conjunta. Se você pergunta a mim o que seria a ação do governo federal, seria exatamente monitorar com satélites, com drones de longa distância, com parcerias com os países da América Latina, para que nós coibíssemos na origem, no local onde está acontecendo. E não querer exatamente se arvorar de poder governar ou de comandar as nossas polícias nos nossos estados. E aí vem, num comparativo primário, dizer, olha, Sistema Único de Segurança Pública é igual o Sistema Único de Saúde. Eu disse, calma, igual o Sistema de Educação. Falei, calma, por favor, deixa eu explicar a vocês. Pneumonia em Goiás, ela é tratada da mesma maneira que no Amazonas, no meio do Rio Grande do Sul. Por favor, tá certo? Entendam. Educação, todos nós temos o IDEB, tem alfabetização na idade certa, são metas de educação. Crime, cada estado, por questões culturais e localizações, tem características diferentes. Eu não estou na fronteira da Amazônia. Por que o governo não ocupa da Amazônia? Nós temos a fronteira do Paraguai, nós temos fronteira com a Bolívia, com outros estados aqui, com a Venezuela, com tantos outros. Então, cada estado tem a sua característica e você precisa de respeitar as polícias militares, respeitar a Polícia Civil e a Polícia Penal para que você tenha braço e força para atuar na sua unidade federativa. E aí sim, ter um esforço conjunto para poder discutir essas decisões nos lugares, como, por exemplo, Salvador, Bahia, Ceará, a situação que está o Rio de Janeiro, enfim. Não vou ficar aqui nominando estados, mas hoje o estado do crime comanda a maior parte do território brasileiro do que o Estado Democrático de Direito. Esta é a invasão que amanhã vai chegar comandando o país, vai comandar todos os poderes constituídos. E todo mundo está por uma questão de se amedrontar diante da violência e da capacidade das facções, se atemorizando cada vez mais e recuando neste combate. É o exemplo do governo federal. O governo federal dá uma ré enorme.
tá certo? Ele não tem nenhuma proposta para combate às facções. Qual ele combateu? Qual ele deu conta de realmente desmontar elas? Qual? Nós temos 72 facções no Brasil. Me diga uma que o governo federal tenha desmontado. Nós temos a Amazônia todinha tomada pelo Comando Vermelho e pelo PCC, mais as facções mexicanas, venezuelanas e colombianas. Lá está tudo à disposição do governo federal. Por que ele não vai lá atuar? Por que ele não mostra resultado para a população? Então, este colapso é uma fraude que nós precisamos alertar a população brasileira. Eles estão lavando as mãos, eles estão querendo botar culpa amanhã no Estado, nos estados, eles estão querendo botar culpa numa tramitação de uma PEC. Todos nós sabemos que PEC é tramitação longa, não é aprovar um projeto de lei. Ele é incapaz de chegar, reunir os governadores para um tema que eles esconderam ele até o dia da reunião nossa. Quer dizer, é justo você propor uma ingerência nas minhas prerrogativas de governador sem sequer eu ter me reunido para tomar conhecimento, tomei conhecimento pela mídia. O senhor fez chegar à presidência essa insatisfação? Lógico, eu disse a ele. Inclusive está fazendo agora. Por quê? Como é que eu vou saber uma coisa que você está me trazendo agora, de prato feito? Vem cá, sendo que quem faz a segurança hoje dos crimes federais sou eu, e de repente você vai querer me ensinar como é que eu faço. Eu pago a polícia, eu tenho segurança plena em Goiás, e eu tenho que aprender com vocês o que vocês vão dizer de diretrizes gerais. Governador, só para... O senhor falou bastante sobre esse tema e de uma maneira muito nacional. Sim. E essa plataforma de segurança vem sendo apontada como uma das grandes plataformas que o senhor pretende usar para uma eventual campanha para as eleições de 2026. Eu queria aproveitar para perguntar, o senhor pretende disputar as eleições? Já tem o aval do seu partido União Brasil? Sim, já tem um aval do partido, já por várias vezes o presidente do partido, o Antônio Rueda, já deixou claro, tá certo, que sou pré-candidato, até porque só se dará a candidatura na convenção, claro, pelo partido. E o tema que é priorizado é exatamente o tema que a população está pedindo, pelo amor de Deus, para ver se as autoridades têm coragem de enfrentar o crime. Porque você não vai pedir que o cidadão comum enfrente o crime se as autoridades estão ajoelhadas por crime. Não é verdade? Então, quer dizer, a decepção da população é essa. E por que esse sentimento de que Goiás é hoje o estado mais bem avaliado do Brasil? É porque o cidadão anda em Goiás, nós estávamos conversando agora há pouco, nós chegamos numa situação onde um fala para o outro, olha, mas também você estava andando com o celular na rua, como se isso fosse algo errado. Ah, por isso que eles tomaram o seu celular. Ah, você estava andando de bicicleta, tomaram a sua bicicleta. Pelo contrário, você pode andar do jeito que você quiser, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia e da noite, falar no celular a hora que você quiser, e é para isso que você tem que ter segurança pública. Não é cada vez responsabilizar o cidadão dizendo, ah, você está dando espaço para... Vem cá, meu amigo, eu pago imposto. Eu tenho que ter essa cobertura do governo, eu tenho que ter essa situação do governo me proteger, tá certo? Não é me cercear do meu direito de cidadão. Então, eu sou pré-candidato pelo Partido União Brasil e não estou aqui trazendo uma hipótese. O cidadão quiser andar com o celular na rua, andar em qualquer lugar da praça ou sua propriedade urbana ou rural, em qualquer município do estado de Goiás, ser respeitado, vá para lá e vá ver se essa é a realidade ou não. E por isso, o desenvolvimento chegando, as empresas migrando, porque não tem que ter carro blindado, não tem que ter segurança privada, e o cidadão mais humilde hoje vai para o ponto de ônibus a qualquer hora, abre sua empresa a qualquer hora da madrugada e sai de lá com tranquilidade, ir embora para casa e criar sua família. Agora, Caiado, quem é o maior líder político hoje no Brasil? Se você analisar hoje, tá certo? Sem dúvida nenhuma, a maior liderança política que eu já assisti, tá certo? Acompanhei desde menino na época de Juscelino Kubitschek, depois vi período de transição também de Brizola, mas ninguém teve a capacidade de fazer como o Bolsonaro consegue em levar, mesmo depois de, sem ter o direito aos seus futuros mandatos, ser candidato neste momento e como ex-presidente da República, a fazer o que nós assistimos na Paulista, fazer ontem em Copacabana, é onde chega. Quer dizer, isso é inédito, isso eu nunca vi, tá certo, na minha vida política, que indiscutivelmente ele é a maior liderança que tem no país. Tarcísio. Olha, concordo plenamente, é fácil. Ninguém tem o poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Ninguém consegue gravar um vídeo, chamar as pessoas para ir para a Paulista e botar 700 mil pessoas na Paulista. Ninguém consegue fazer um vídeo e botar... E detalhe, ainda diz o seguinte, não levem cartaz. Você chega lá na hora e não tem um cartaz, não tem nada. E o pessoal está lá, o pessoal é fiel.
Ninguém consegue arrastar a multidão, ninguém tem tanto carisma, ninguém consegue mobilizar tantas pessoas, ninguém consegue estabelecer um movimento como Jair Bolsonaro conseguiu. Então, um cara que tem que ser estudado, é um fenômeno e é o maior líder político brasileiro. Caiado, esse personagem político, o Tarcísio, esse personagem político que vocês dois descreveram, hoje é inelegível. E enfrenta uma série de processos. O perigo que ele vai ser preso é alto, do ponto de vista das investigações que ele tem aqui responder a. Como é que fica então? Bom, isso aí é uma tese que realmente eu não tenho essa profundeza jurídica para fazer essa pré-avaliação. Eu diria a você que isso aí vai depender das decisões do Poder Judiciário, tá certo? Isso eu acho que a nós, neste momento, principalmente a mim e o Tarcísio, o que nos preocupa é esse tema que nos chamaram aqui, que é exatamente qual é a perspectiva e as medidas que nós estamos vendo um país caminhar por um processo de total descontrole do ponto de vista fiscal. Um arcabouço que, pergunto, qual é o empresário que acredita mais no arcabouço? Tem alguém aqui que acredita no arcabouço? Que mudou de regra? Por que não simplesmente fez algumas alterações no teto de gastos? Aquilo que o Michel Temer implantou, por que não mudaram, então, algumas modificações pequenas no teto de gasto? Por que não realmente ver o Estado que está evoluindo bem, poder ampliar a sua parte de gasto também, de acordo com o seu crescimento e ali a sua estabilidade fiscal? É isso que nós estamos assistindo. Então, nós, como governadores hoje, queremos saber como é que nós vamos continuar com a saúde, que é um gasto exorbitante, para serem suportados pelo governo. Aqui, o meu colega teve um caixa aqui que deu conta de fazer a tabela paulista, mas a maioria dos estados não tem. E como nós vamos fazer tudo isso? Como é que nós vamos avançar amanhã nesse processo da segurança pública? Tudo sendo arcado por nós, pelos estados. Onde é que está a parceria deste governo? Então, acho que um governo federal tem que entender que tem que governar com os governadores. Essa é que é a realidade. Eu sou muito assim. Como eu sou cirurgião, eu não fico na tese da hipótese. Eu sou daquele caso. Eu tenho que decidir sobre aquele caso específico. A preocupação minha hoje é como o país vai caminhar com essa total insegurança fiscal implantada no país, de uma reforma tributária que eu falei muito, fui criticado por alguns. Daqui a uns dias vocês vão reconhecer que eu estava certo. Ninguém sabe qual é o tributo final desse IVA nosso, CBS e IBS, e que vai aumentar em muita carga tributária no país, essa é uma grande verdade, e que nós precisamos de saber como é que os governadores vão viver, que nós somos responsáveis aí pelos 220 milhões de brasileiros. Galera, e esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês gostaram. Não esquece, gente, de deixar o seu comentário, que é muito importante, deixar o seu like, se inscrever nesse canal e muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.